Começa agora na Ilha do Mel FM. Do que elas gostam? Do que elas gostam? Do que elas gostam? Vamos ver. De cabeleireiro, de moda. Nossa, nós gostamos de tudo. Eu gosto de flores. Eu gosto de maquiagem. Eu gosto de receber carinho. Eu gosto de ir à praia. Começa agora o programa mais feminino do rádio. Do que elas gostam. Aqui, na Ilha do Mel FM. Muito bom dia, Paranaguá, bom dia para todo o nosso litoral, você que acompanha a gente na frequência 90.3 aqui da Rádio Ilha do Mel FM, e muito bom dia também para você que está acompanhando a gente pelo audiovisual. É o nosso programa do que elas gostam, você também pode assistir pela nossa página do Facebook ou no nosso canal do YouTube, é só procurar lá por Rádio Ilha do Mel FM. E você sabe aqui, todo sábado tem batom no microfone e a gente sempre traz uma convidada aqui para contar um pouco da sua história, conversar com a gente. Hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, ela que é do mundo do Pilates, do Neopilates. Ela é dedicada, inspiradora e apaixonada por promover o bem-estar físico e mental através dessas práticas incríveis. Estamos recebendo aqui a fisioterapeuta Jéssica Natal. Mas antes de eu conversar com a minha convidada de hoje, eu quero falar para vocês, claro, da nossa parceria que a gente tem aqui de todo sábado, Elis Modas, presentes e acessórios. Gente, encante-se com a sofisticação e o charme das coleções exclusivas de roupas femininas que você vai encontrar lá na Elis. Vestidos deslumbrantes, blusas e saias que exalam estilo. A Elis Modas é o destino perfeito para mulher moderna e elegante. Claro, tem moda masculina também. Os homens também merecem estar na moda. Lá na Elis, você vai encontrar uma seleção impecável de roupas masculinas que combinam conforto e classe. Encontre camisas casuais, camisetas estilosas, calças modernas e muito mais para expressar o seu melhor visual. E claro, tem acessórios incríveis também. Não poderia faltar, né? É o toque final perfeito. Uma variedade de acessórios simplesmente irresistíveis. Você vai escolher entre bolsas elegantes, cintos sofisticados, relógios que impressionam, uma infinidade também de brincos, correntes, anéis. Olha, um mais lindo do que o outro, para complementar o seu look com autenticidade. E tem tamanhos também para todos. A Elis Modas, elas valorizam a diversidade e a beleza única de cada pessoa. As peças abrangem uma ampla variedade de tamanhos para atender a todas as silhuetas com conforto e estilo, porque elas acreditam que moda é para todo mundo. Seja a sua própria referência de estilo. Visite a Elis Modas hoje mesmo. Endereço: Rua Gerson Constantino, número 217, Ponta do Caju, próximo ao ginásio do Aterro, aqui em Paranaguá. Tem um WhatsApp também para mais informações, que é o 98506-6531. E outra dica também é você seguir nas redes sociais, né? Tem no Facebook, Instagram, @ElisModasOficial. Lá você sempre está acompanhando, as meninas estão sempre postando lá as novidades que estão chegando na loja. Elis Modas, qualidade é o nosso estilo. Do que elas gostam. Muito bem, vamos lá agora dar boas-vindas para nossa convidada de hoje. Ela que é fisioterapeuta, tem um estúdio de Pilates e Neopilates. A gente conversa hoje com Jéssica Natal. Jéssica, bom dia, seja bem-vinda aqui ao programa do que elas gostam. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Estou muito honrada, muito feliz em estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Jéssica, eu que agradeço você ter aceitado aqui participar do programa hoje. E é isso, vamos ouvir um pouco do que você tem para contar, da sua história, falar sobre o Pilates e Neopilates também, que eu quero saber qual é essa diferença. Já vou deixar todo mundo assim já pensando, qual é essa diferença do Pilates e Neopilates, mas daqui a pouco você vai contar pra gente. Bom, primeiramente, eu queria que você falasse um pouquinho aqui, principalmente para as nossas espectadoras, né? Porque o nosso programa é voltado para esse público feminino. Jéssica Natal, onde você nasceu, onde você mora, um pouquinho da sua história. Bem, eu nasci
e moro em Paranaguá. Bagrinha. Né? Sou bagrinha. Vivi a minha vida toda aqui, né? Apenas no tempo de faculdade, que eu não passei 3 anos fora. Dois anos, na verdade. Mas que eu fiz a faculdade federal, né? Então, eu morei na praia, fiz a Federal do Litoral. Eu morei na praia e o último ano foi em Curitiba. Mas realmente foi assim, eu terminei o estágio em um dia, no outro dia eu tava de mala e cuia em Paranaguá de novo. Não adianta, né? Falei, não, voltei pra terrinha. Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Ô, Jéssica, e como é que começou, então, essa tua paixão pela fisioterapia? Você já tinha essa vontade lá atrás de fazer essa faculdade? Como é que foi esse começo? Então, desde pequena eu sempre tive aquela vontade de ser médica, né? E eu acredito que era a vontade de ser médica porque até então era a única profissão, assim, da área da saúde que eu conhecia, né? Que a gente tem mais acesso. E foi assim por muitos anos. Brincava tinha minha maletinha de médico, minha mãe sempre dava aquelas... Na época tinha aquelas maletinhas com acessório, brincava com as bonecas. E foi assim a infância e começo da adolescência também. E teve uma questão que eu tinha uma amiga que ela tinha mãe médica. Só que naquele tempo, né, muito criança, até mesmo eu não conseguia entender que a medicina tem várias áreas, né? É verdade. E só que o que acontecia? Por conta da mãe dela ser plantonista, enfim, ela nunca estava tão presente, sabe? E como eu sempre fui muito família, foi o que me fez não querer mais ser médica. Eu falei, não quero isso pra mim, não. Não quero, porque eu falei, eu não vou poder me dedicar à família do futuro, né? E esse era o meu pensamento, assim, começo da adolescência. E foi assim que me desencantou mesmo, né? Pela medicina. Mas quando eu comecei a pesquisar sobre outras áreas, eu sempre via que eu sempre era voltada para a área da saúde. Sempre falava, vou continuar nesse caminho então. E comecei a pesquisar, né? Vi várias áreas, assim, mas nenhuma me encantava de verdade. E até que o meu avô precisou fazer fisioterapia. E daí eu falei, tem essa área que eu nunca tinha ouvido falar, até então nunca sabia nem da existência. E comecei a pesquisar, né? Daí eu estava no primeiro ano do ensino médio, então estava começando a ter essas questões, né? Do que eu vou fazer. E comecei a pesquisar, gostei muito da área, pelo que eu li. E ele me levou num atendimento dele. E ali eu falei, gente, é isso que eu quero. Nossa. Falei, é isso que eu quero fazer, eu quero, né, poder devolver o movimento para as pessoas. Que eu acho que isso é o que mais me encanta na fisioterapia, né? E foi, no primeiro ano do ensino médio eu me decidi que eu queria ser fisioterapeuta. E foi. E hoje em dia eu não consigo nem pensar que outro caminho eu seguiria. Que incrível, já ficou uma coisa... Olha, enquanto a gente conversa aqui, a nossa produção vai colocando algumas fotos que a Jéssica mandou pra gente, da tua formatura, né? Sim. Jéssica se formando em fisioterapia. Mas, Jéssica, eu estava vendo aqui, porque eu perguntei também da tua especialidade. Você é, né, instrutora de Pilates, o Neopilates, mas tem mais outras 2 especialidades também. Quais são? Eu sou instrutora também de Move Flow e de Flow Will. Ai, agora eu queria que você explicasse pra gente o que é. São 2 métodos distintos completamente do Pilates e do Neo, né? São 4 métodos, na verdade, distintos. Os 4 nós trabalhamos lá no estúdio, né? No meu trabalho. A Flow Will, ele é um método que utiliza a roda de yoga. E que é um aparelhinho, né? Uma rodinha mesmo. Então, ela tem uma metodologia própria, né? E o Move Flow, ele utiliza bolinhas. Então, a gente trabalha com a fáscia, que é como se fosse uma segunda pele do nosso corpo.
Sabe? Eu sempre dou o exemplo, sabe roupa de neoprene, de surfista? Bem coladinho. É como assim, se né? fosse isso no nosso corpo todo. Essa é a fáscia, né? Então, no Move Flow, a gente consegue trabalhar a liberação, a hidratação e a tonificação dessa nossa segunda pele. Então, é um método que promove o relaxamento também, porque a gente sai em Nárnia depois Ai, de uma gente, que sessão de delícia. Move Flow. É bem interessante. E feito no corpo inteiro. É feito no corpo E inteiro. seria tipo o quê? Uma massagem? Ou não? É como se fosse, são exercícios, né? São movimentos guiados, então, só que tem toda uma temática diferente. A música é um fio condutor. Olha, faz parte a também, voz influencia muito a forma que você comanda, porque eu sempre digo, não tem como, né? A pessoa tá lá relaxando e falar, levanta uma perna. Não. A pessoa, nossa, vai se assustar. É. Então você já mantém uma voz mais linear, você entra quase numa meditação, né? E é um método bem de autoconhecimento, sabe? Porque é você com você mesmo. Então a gente sempre faz as práticas lá no estúdio, é uma hora bem diferente, luz, ambientação, tudo, cheiro, porque tudo isso influencia. Com então a gente certeza. promove o relaxamento através de movimentos. Gente, que incrível! Bacana. Ô, Jéssica, e em todo esse tempo, já são 8 anos, quase 8 anos, né? Você estava me contando, a gente conversando aqui antes de começar o programa. A gente sabe também que as pessoas saem da faculdade e elas precisam aprender a empreender, né? A ter o próprio negócio ali, né? A gente sabe que não é fácil. E teve algum momento de toda essa tua carreira, você teve vontade de, não quero mais, eu vou desistir, vou chutar o balde? Teve um momento, sim, porque eu digo assim, eu acredito muito em Deus, sabe? E acredito também muito no universo. Eu acho que tudo que você deseja, tudo que você almeja, se você, né, deseja com o coração, volta para você. Não que as coisas tenham acontecido de forma fácil, mas as coisas apareceram, sabe? Entendi. Durante a faculdade, eu fiz o meu curso, a minha formação de Pilates foi durante a faculdade, estava no 3º ano ainda, então, que eu já tinha gostado, né? Fiz o curso e falei, é isso que eu quero. Falei, gostei muito. Tanto que eu saí da faculdade e a única coisa que eu trabalhei na minha vida foi com o Pilates. Até mesmo hoje, quando eu trabalho, tem alguns atendimentos de fisioterapia, eu utilizo o Pilates para reabilitar, né? Gente, que incrível. E assim, eu saí da faculdade e uma amiga minha tinha outra amiga em comum, e ela era fisioterapeuta e estava procurando uma pessoa para trabalhar junto. Então, foi um mês antes de eu me formar, eu me formei em outubro, e daí acho que foi assim, começou em agosto, setembro eu fui falar com a menina. Nós conversamos e decidimos que eu ia trabalhar com ela, porém ela foi viajar, e eu já tinha, né, então eu já tinha me formado, daí já foi final de outubro, foi começo de novembro, eu já tinha me formado, já tinha os meus cursos, tanto do Neo quanto do Pilates, né? E eu assumi o estúdio dela por 2 semanas. Quando ela retornou, ela me perguntou assim, e aí, foi que você achou mesmo? Era o que você queria? Falei, sim, nossa, tô realizada. Falou, então, porque eu tô indo embora pra Curitiba. Já Ela falou assim, deu assim essa notícia. você quer assumir o estúdio? Então foi, sabe, assim, falei, gente, eu me formei em menos de um mês e Gente, eu tô com um já. estúdio. Só que ao mesmo tempo que tudo vem meio fácil, né? Como eu falei, parece, nossa, foi muito fácil. Mas você também chegar de paraquedas num lugar sem muita experiência. Ela já tinha uma clientela, já tinha um estúdio funcionando. Então, para você aprender essa parte de empreender, eu levei, assim, sem mentira, 3 anos para eu aprender a administrar mesmo o estúdio. Você vê, né? Pra eu Como é uma saber, coisa- assim, porque até você... Né, eu fiz melhorias, eu fiquei 1 ano no antigo ponto, né? E daí, no outro ano, eu já mudei, já quis ampliar, porque eu comecei a ter mais procura, né?
E daí foi onde o estúdio foi ganhando a minha cara, né? Porque teve todo esse processo também de ir tirando um pouquinho o que era e tornar o que era a minha visão, vai dar né? o teu toque especial. E foi, ali, assim, né? depois de quase 3 anos que eu falei assim, nossa, agora eu realmente sou uma empreendedora. Entendi. E tá fluindo, tá tudo acontecendo da melhor forma. Mas foram, assim, 3 anos complicados. No primeiro ano de mudança, então, segundo ano que eu tinha o meu estúdio foi assaltado 3 vezes Nossa. em um mês. E foi aí que eu falei que eu não queria mais. Não quero mais. Falei, porque a Imagino. primeira vez que eu vi que a porta estava aberta, dá aquele desespero. Porque na minha cabeça, a partir do momento que eu entrasse, não ia ter nada. Sabe assim, a visão que eu tinha era parede. Mas, graças a Deus, foram coisas pequenas. Mas você sentia, assim, que você teve o teu local de trabalho invadido? Sim. Porque a gente gosta tanto, é um local sagrado, Sim. né? De onde a gente trabalha ali, de saber que mexeram nas tuas coisas. Sim. É uma sensação muito ruim, né? E da última... Aí, nessa primeira vez, me deu raiva. Fiquei irritada, assim. Mas, na última vez, me deu uma sensação de impotência. Sabe, assim? Falei, Impotência. tá, não quero mais isso. Falei, eu não quero ter o meu próprio negócio, porque eu vou... Então, até desenvolvi quase uma crise de pânico, assim, porque aconteceu... Nós achamos, né, que, assim, pela forma que foi, que deve ter sido a mesma pessoa, porque, né... O mesmo modus operandi. Exatamente. Né? E os dois foi numa sexta-feira chuvosa. Então, quando dava sexta-feira e chovia... Aí o teu... Era um gatilho bem grande, Tá. porque eu jurava que eu ia chegar e a porta tá aberta. Enfim, eu ficava muito Você não nervosa. tinha paz, né? Sim. E foi por quase assim Isso é horrível. um ano eu não queria investir no estúdio. Sabe? Todo Assim, eu não esse queria. medo, né? Porque eu falava, eu vou comprar coisa cara, por quê? Então, assim, o bebedouro, qual que você vai comprar? De plástico mais barato. Porque vão levar. Porque levaram, Você né? já tinha essa, então, né? Sim, então foi muito tempo, assim, até, sabe, se reerguer. Por isso que eu digo, foram os 3 primeiros anos até falar, tá, normalizou, investimos em segurança e fomos melhorando. Graças a Deus, nunca mais aconteceu nada. Não, e é por isso que Mas- é bacana a gente falar sobre isso para os nossos espectadores aqui que estão acompanhando, que às vezes acham assim que empreender é fácil, ou então assim a pessoa está começando a empreender, tipo, os 3 primeiros meses ali ela já teve uma dificuldade, umazinha só, ela já chuta o balde, né? E não é assim, se você contando assim, foram 3 anos, né, de muita luta, de muito aprendizado. Então, são muitas coisas que eu acho bacana a gente comentar e a gente expor também, para às vezes aquela pessoa tá ali, puxa vida, então, se ela não desistiu, né, eu com pouco tempo que eu tô, 1 mês, 2 meses, 3, poxa, não vou desistir também, bola para frente. Né? Eu acho que é importante a gente falar isso. Ah, né? com certeza. E eu acho, assim, que se é aquilo que você quer, como eu disse, né, eu tinha a certeza do que eu queria. Eu tinha vontade, então o mais importante para você não desistir. Porque é muito fácil, né? A gente, primeiro, como você falou, primeiro obstáculo, largar tudo e não é isso. Mas não, insiste, persiste. A vida tá aí, é persistência, não é fácil. Né? Não digo que assim, hoje, não tem nenhuma pedrinha nessa vida de empreendedor. Não, existem coisas. Porém, a gente já tem um amadurecimento para saber resolver as possíveis pedras que aparecem no caminho, né? De todas essas dificuldades que a gente falou, sabe, Jéssica, eu acredito que na sua profissão, em tudo que você faz, tem algo que te deixa mais feliz. O que seria? Na minha profissão, de uma forma geral, né, tanto na fisioterapia quanto dentro do estúdio, né, é devolver o movimento. Eu vejo a fisioterapia como isso, sabe? Como você devolve o movimento para as pessoas, você devolve qualidade de vida. Nossa, Você
tá perto das pessoas, então você escuta histórias, você cresce como profissional e como ser humano, porque a gente tem muita troca, né? Você vendo de aquela histórias. evolução da pessoa também ali. Às vezes ela não conseguia fazer aquele movimento e um tempo depois ela já está conseguindo. Sim, com certeza. E por isso que eu disse, tanto na fisioterapia quanto no Pilates, né? A gente vê muito isso, tanto no movimento, por exemplo, no método, que a primeira execução não deu certo, depois vai dar certo. E na fisioterapia já tive, assim, eu digo, os casos mais emocionantes realmente assim, já tive paciente que eu peguei pós-AVC, então eu peguei em cadeira de rodas, Sim. E a gente fez toda a evolução, e meses depois estava andando. Isso, assim, é uma coisa, sabe, você saber que você é responsável 50% ali por aquele progresso, pela pessoa, você devolver um sorriso muitas vezes. Sim. Sabe? E às vezes pequenas conquistas. Eu tenho até uma paciente em específico que ela sempre fala, a gente dá risada, porque às vezes parece uma coisa, nada a ver, mas para ela é uma coisa importante. Ela chegou, para mim ela tinha uma questão no joelho, e menos de um mês ela falou assim para mim, Jé, eu passei no shopping e eu não cansei. Porque ela disse assim que era uma coisa que ela barrava ela, sabe? E ela tinha vontade assim, de fazer, sim. não podia. Por isso que eu digo, você compartilhar desses objetivos das pessoas e você saber que você tem uma parcela ali de auxílio. Dá um baita de orgulho. Nossa, eu babo muito nos meus alunos, nos meus pacientes. É tudo de bom eles isso, são né? tudo meio xodózinho. Eu acho que não tem dinheiro que pague isso. Não. Essa sensação, né? Não. De dever E às cumprido. vezes o mínimo movimento, sabe? Às vezes, assim, já teve gente que falou, nossa, já sabia que eu limpei o box sem estar me apoiando? Sabe, assim, coisas que eu falo, gente, olha que importante. Que incrível. É importante. Que são coisas que nós fazemos tão no automático no dia a dia. Você levantar, você ir para tudo que é canto. E aí, só quando você perde isso, é que você dá valor. Exatamente. Eu falo, a gente só dá importância pro movimento quando a gente não pode ou perde ele. Aí você vê o quanto faz falta. Né? Toda a vida. Eu imagino. Ô, Jéssica, e na sua profissão, o que mais te deixa triste? O que mais me deixa triste, eu acho que é a desvalorização. Por quê? Porque a gente vê o profissional de fisioterapia, e assim eu vou falar não só do Pilates, mas profissional de fisioterapia mesmo. Eu acho que é uma profissão muito desvalorizada, sabe? E assim, por planos, por formas de trabalho, né? Até mesmo assim, grandes empresas, às vezes área hospitalar também, não tem o devido valor à importância da fisioterapia. E o que a gente estava falando aqui antes dessa pergunta, né? Sim. O quão é importante o profissional ali ajudando aquela pessoa na reabilitação. Sim, às vezes, né, não que anule nenhuma outra profissão, de forma alguma, mas às vezes a fisioterapia é tão importante, né, e às vezes se torna um dos profissionais mais importantes para aquela reabilitação. E nem sempre é visto dessa forma. Às vezes é um profissional esquecido, às vezes muita gente fala, não vou fazer fisioterapia porque é bobeira. Não acho que é importante. E isso, eu falo, isso é uma das coisas assim que mais me deixa triste, sabe? E eu entendo, assim, muitos profissionais fazerem um atendimento às vezes não tão bom, porque eles precisam atender muitas pessoas para ter um retorno financeiro também. Sim. Né? Porque planos pagam pouco. Sim, inclusive foi motivo de várias matérias agora, Sim, tempos atrás, sim. falando sobre isso, esses Exatamente. repasses, assim. Que né, nem eu os falo, profissionais eu não falando. tenho essa vivência, né? Porque eu não trabalho com plano, mas tenho muitos amigos, Sim. né? Que trabalham assim, e que para ter um salário, digamos assim, mínimo, vamos pensar, né? Um salário mínimo, o piso da fisioterapia, precisam atender vários pacientes por horário, porque senão não conseguem nem um salário mínimo. Isso acontece muito, sabe? Porque daí, pensando que o repasse é pequeno, ainda tem a porcentagem de clínica, tem, né, condução, tem É isso que eu muitas ia falar. coisas.
Então, assim, acaba que isso desvaloriza muito, sabe? Até foi um episódio engraçado na faculdade. Isso me marcou. Não sei se pro pessoal da faculdade marcou, mas para mim foi meio que um choque. A gente teve uma aula de empreendedorismo na faculdade, na fisioterapia. E a professora fez uma arte lá com a gente. E daí ela começou a fazer um imaginário de que se nós tivéssemos uma clínica. Só que daí ela caiu no conto de fazer assim, tá, vamos pensar em tudo que a gente precisa numa clínica. Vamos fazer uma base. E a gente começou, papel, álcool, tudo diário, assim, né? Gasto diário. Luz, água, energia, né? Ali, som, tal. E ela começou a colocar tudo no quadro. Aí chegou lá, vê o piso salarial. Viu o piso salarial. E aí ela... E deu um número negativo. Gente... Aí você pensa, numa turma quase se formando, a professora ficou assim, com uma cara meio... E todo mundo, tipo... Gente, o que eu vou fazer da minha vida? As contas não estão batendo. E foi assim, uma coisa Você que já não foi começou no planejada. vermelho? Exato. E assim, por isso que eu digo, me marcou, porque... Na hora eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Aquele choque de realidade, É choque né? de realidade. Mas, claro, como toda profissão, né? Você tem que procurar se destacar, né? Sim. Porque é difícil, mas não é impossível, não é... Não, mas eu acho ainda que a fisioterapia, infelizmente, é muito desvalorizada perto da grande profissão que ela é. E de tão importância que ela é. Exatamente. Sabe? E por Ela é isso de que suma importância. Por isso eu acho bacana a gente trazer à tona, a gente falar sobre isso para que as pessoas conheçam mais, né, sobre o assunto, deem valor. Porque às vezes a pessoa vai conhecer quando ela precisa ou quando um familiar dela precisa, né? Sim. E aí ela vai dar valor, né, para isso. Eu precisei quando a minha filha piquititica, ela tava com um aninho e pouquinho, e ela teve pneumonia. E ela precisou, depois que ficou internada, precisou fazer que eu não sabia que existia. Sim. A tapotagem, ficar batendo nas costinhas. Sim. E eu ia junto ali, né? Porque ela chorava, que ela achava que estavam, né? Iam bater nela. Chorava. E eu ficava ali com os livrinhos junto com ela, entretendo, né? Enquanto a fisioterapeuta fazia todo o procedimento. Assim, todos os dias, religiosamente, nós fizemos, acho que 10, 15 sessões, assim. E aí eu vi, falei, gente, olha só, né? Sim, a Como que fisioterapia é respiratória importante, é ajudou muito importante. muito. E também, assim, não é tão conhecida as pessoas. Pois é. Agora até teve uma visualização maior por conta do Covid, né? É verdade. Por conta do Covid, Muito até mais deu... pessoas o pessoal, precisaram. assim, conheceu essa área, que é de extrema importância, eu falo, gente, né? Por exemplo, em área hospitalar, assim... Até o meu marido também é fisioterapeuta, e ele é da área hospitalar. Entendi. Né? Trabalhou no Covid. Tava lá na Tava linha lá, de frente. então assim, ele, todos os profissionais, assim, sabe? E a gente via a importância da fisioterapia, Exatamente. sabe? Assim, E eu fiquei, assim, muito encantada, porque eu não sabia, né? Não Sim. conhecia. E, gente, eu via a diferença, assim, nas primeiras sessões já. Nas Sim. primeiras, fiquei encantada. Então, foi uma coisa que me marcou muito, assim, sabe? Porque, poxa, você tá ali, você não sabe o que fazer, né? Eu já tinha sido internada, já estava tomando a medicação, né? Ficar mais internada, aí você tem o perigo também de pegar outras infecções e tal. Então, o médico falou, não, vamos deixar tratar em casa e fazer essa parte da fisioterapia. Eu falei, ué, e tem. Então, a gente vai nossa, a descobrindo, fisioterapia né? tem muitas áreas, assim. E que assim, aos pouquinhos, claro, estão ganhando mais visibilidade, né? Sim. Aí com a internet também acaba que o pessoal tá expondo mais os trabalhos. Que bom, né? Tá explicando, colocando.
que Isso venha é- para somar, né? toda a vida. Para que mais pessoas possam conhecer, mas conhecer sem precisar. De preferência. Conhecer, primeiramente, dar esse devido valor, né? E que quando precisar também, você já vai Saber sabendo que existe. de toda essa importância, né? De tudo Sim. que existe em volta ali da fisioterapia, né? Com certeza. Mas assim, eu queria que... Porque eu tô curiosa agora, né, Jéssica? Que eu queria saber... para você explicar pra gente, então, o que é o método Pilates. Vamos para essa parte agora, né? Ok. E qual a diferença entre o Pilates tradicional e o Neo-Pilates. Eu falei, gente, que isso? Quero saber dessa diferença. Mas você vai contar daqui a pouquinho, porque a gente vai falar mais uma vez da nossa parceria aqui, Elis Modas, presentes e acessórios. Vamos lá? Amiga, deixa eu te falar, Elis Modas, onde você encontra moda feminina, masculina e acessórios. Encante-se com a sofisticação e o charme das nossas coleções exclusivas de roupas femininas. Vestidos deslumbrantes, lindos, blusas, saias, que exalam estilo. Elis Modas é o destino perfeito para você, amiga, a mulher moderna, elegante. Tem moda masculina também? Tem, sim. Os homens também merecem estar na moda. Lá você vai encontrar uma seleção impecável de roupas masculinas que combinam conforto e classe. E também os acessórios incríveis, claro, não pode faltar, né? O toque final perfeito. Você vai encontrar cintos, bolsas, relógios também que impressionam. Uma infinidade de acessórios que vai complementar, dar aquele toque final no seu look com autenticidade. E os tamanhos para todos? Sim, lá na loja da Elis Modas, elas valorizam a diversidade e a beleza única de cada pessoa. As peças abrangem uma ampla variedade de tamanhos para atender todas as silhuetas. Então tem do B ao plus size, com conforto e estilo, porque Elis Modas acredita que moda é para todos. Então, seja a sua própria referência de estilo. Visite a Elis Modas hoje mesmo e descubra a magia em cada detalhe. O endereço é Rua Gerson Constantino, número 217, Ponta do Caju, próximo ao Ginásio do Aterro, aqui em Paranaguá. Tem um WhatsApp também para mais informações, que é o 98506-6531. E claro, não esquece de seguir lá nas redes sociais. Instagram, Facebook, @ElisModasOficial. E lá você acompanha sempre as novidades que estão chegando, as roupas. E as meninas estão sempre postando lá nas redes, tá bom? Elis Modas, qualidade é o nosso estilo. Do que elas gostam. Ou você está curtindo aqui o programa do que elas gostam nessa manhã de sábado. Hoje a gente está recebendo aqui a fisioterapeuta, a Jéssica Natal. E ela está falando também sobre o Pilates, né? O Pilates, as especialidades que ela atende. Jéssica, então eu estava curiosa. Queria que você explicasse pra gente agora essa diferença do Pilates tradicional e do Neo-Pilates. Então vamos lá, vamos começar com o Pilates, certo? O Pilates foi criado pelo alemão Joseph Pilates, né? Joseph Humberto Pilates. E foi ali em meados da Primeira Guerra, né? Ele era alemão, né? Então ele foi para um campo de concentração, né? Porque ele estava em outra cidade numa apresentação de mais assim de circo, como se fosse. E foi, por ele ser alemão, foi pego como se fosse um inimigo, né? Então, ficou lá nesse campo de concentração e foi onde ele já tinha esse fascínio pelo movimento. E foi onde ele definitivamente criou ali, meio que deu uma fechada no método que antes era chamado de contrologia. Nossa. Né? Exatamente por conta do Prefiro controle. Ficou mais bonito Pilates. Então, todo mundo fala isso. Contrologia já ia me dar medo. Vai Como- pra onde? Vou pra aula de contrologia. De contrologia. Gente, mas o que? Robótica? E então, é um método antigo, né? Nossa, é verdade. Só que tão atual. Eu fico impressionada Como com é que isso pode? até hoje. E então, o Joseph, ele criou um método lindo, maravilhoso, todo bem amarradinho, que até hoje nós trabalhamos, né? Então, o Pilates, ele tem o mat, foi onde tudo começou, que é o Pilates solo, seria, né?
e que é uma sequência de 34 exercícios praticados só no solo, só com o peso do seu corpo. E a partir daí, ele desenvolveu os aparelhos para... Né? Como ele estava lá nos campos de concentração, depois ele foi transferido para uma área da saúde, assim, de reabilitação, né? Ainda nessa questão de guerra, né? E aí ele começou a tratar, digamos assim, os soldados com o método que ele tinha criado. E ele foi vendo que deu super certo. Então, ali ele foi lapidando, por isso que eu digo que foi ali que ele amarrou mesmo, sabe, o método. Os aparelhos vieram depois, né? E eles têm essa carinha meio assustadora, porque eles foram a partir de camas hospitalares. Por isso que a gente utiliza molas no Pilates, que o Joseph pegava as molas debaixo do colchão ali da cama e foi adaptando e foi trabalhando e desenvolvendo esse método. Que assim, eu fico de cara com a inteligência, a visão muito à frente dele. Do tempo muito dele. Muito à frente. E então esse foi... Obrigada, Joseph. Exatamente. Por ter feito isso. Foi a definição do método, né, da contrologia. Pilates foi como ele ficou conhecido depois que o Joseph faleceu, né? Então, os elders, que a gente chama de elders, né? Que eram os alunos do Joseph, que continuaram com o método, deram o nome em homenagem a ele, do método, que até hoje é conhecido como Pilates. Então, dentro do Pilates, nós temos o mat e o Pilates aparelho, que né, assim, ele é integrado, mas às vezes é utilizado separado. Por exemplo, tem alguns lugares que trabalham só com o mat, tem lugares que trabalham só com o Pilates aparelho, enfim. E dentro do Pilates, a gente tem, hoje em dia está mais presente isso, o Pilates clássico e o contemporâneo. Parece igual dança? Exatamente. E é mais ou menos uma visão assim. É uma dança. Porque o que aconteceu? Como o método é antigo, né? Ele sofreu muitas mudanças durante esses anos, que seria o Pilates contemporâneo. Então, hoje em dia, dentro do Pilates contemporâneo, nós temos muitos elementos que não são do Pilates clássico. Né? A minha primeira formação foi em Pilates contemporâneo, trabalhei todos esses anos com Pilates contemporâneo. E fazem 2 anos, mais ou menos, que eu comecei a estudar mais o Pilates clássico. Né? Porque eu comecei a sentir falta da base. A base, né? Então, eu comecei a estudar e daí eu entendi, falei, tá, mas se o método tá pronto, por que eu preciso mudar? Sabe? Então, o contemporâneo acabou que não começou a fazer tanto sentido mais pra mim. Que hoje em dia eu tenho total sentido do Pilates, eu entendo o método clássico, né? E eu tô fazendo a minha formação em Pilates clássico agora, né? Pretendo ano que vem terminar a minha formação. Vamos ver, ela tem período de 2 anos para ser executada, né? E então, assim, a gente vê o repertório, né? Qual que é a diferença do Pilates clássico? É que a gente estuda o repertório e os exercícios e os aparelhos deixados por Joseph. Então, o que ele criou, que é o método Pilates mesmo. O raiz. O raiz, exatamente, é o Pilates raiz, que seria hoje em dia determinado como Pilates clássico, né? E eu já não uso mais o contemporâneo, tipo, os meus equipamentos, eles têm algumas diferenças de equipamento, né, assim, não deveriam existir, porque é uma coisa só, mas, enfim, aí a gente tem marketing e tudo mais, de empresas, ali, né, assim. E então, tem muita mudança de equipamento. Os meus equipamentos ainda são contemporâneos, porém, eu só utilizo exercícios clássicos, hoje em dia. E no estúdio, o pessoal notou muita diferença. Tanto no corpo, porque ele é potente, sabe? Uma aula de Pilates, ela é potente. E que o contemporâneo acabava que não tinha muito. Que a gente acabava usando... Eu usava, né? Vou falar por mim, as outras pessoas eu não sei. Sim. Acaba que usava algumas acrobacias, enfim. E isso, hoje em dia, eu deixo para o neo. Né? Hoje em dia, eu separei muito bem o Pilates do neo. Que aí, vamos entrar no neo. O que é o neo? Né? O neo, ele foi desenvolvido por uma brasileira,
pela Amanda Braz, né? Ela é de Santa Catarina. E ela desenvolveu durante a gestação dela. Nossa. E por que tem esse a ver com o Pilates? O Neo, ele usa os princípios do Pilates, né? Com o dinamismo ali do treino funcional e as bases instáveis do circo. Então, seriam a união, assim, alguns pontos de cada modalidade dessa, né? Juntando, formou outra metodologia, que é o Neo. Então, o Neo não é circo, o Neo não é treino funcional e o Neo não é Pilates. Mas ele tem essas 3 bases montando uma metodologia nova, né? E a maior diferença realmente é essa, a base instável. Tudo no Neo é base instável, né? Então, a gente trabalha muito equilíbrio. E vários aparelhos são do circo. Então, a gente tem o tecido acrobático. Ai, que legal. A gente tem a lira, né? Que é aquela... como se fosse uma luazinha, sabe? Que as meninas ficam suspensas. Então, tem muito exercício suspenso, mas também tem exercício no chão. Mas todos em bases instáveis. Até mesmo o Neo tem a parte acrobática, que é acrobacia mesmo, tipo, pessoa com pessoa, sabe? Quando a gente brinca de criança, fazer aviãozinho, essas coisas, isso entraria na parte acrobática. E que a pessoa que tá na base é instável, né? Por isso ela caracteriza como Neo também. E como você estava falando ali, né, dessas bases instáveis, a pessoa ela vai precisar usar muito mais, né, a força ali para ela poder se manter equilibrada. Sim, a gente acaba do que uma base estável. Ou não? Depende do exercício. Isso, depende do exercício. A gente consegue trabalhar exercícios muito potentes de força no Pilates por você precisar usar só o teu corpo. Então, assim, a maior diferença é que no Pilates você tá ali concentrado no teu objetivo. Por exemplo, eu posso muito bem fazer um alongamento aqui e só fazer. Mas eu posso estar aqui e dar a intenção que a minha mão quer ir para longe, o meu quadril quer ir para baixo, eu quero abrir a minha costela. Isso dá toda a diferença. Aí o bicho pega. Exatamente. É. Então, a maior diferença do Pilates, eu acredito que é isso. Até mesmo para as outras modalidades. É você dar intenção de movimento. Tanto que no Pilates a gente não tem muitas repetições. Assim, o máximo 10. Nossa, máximo. Sim, acredito. Tem algumas ressalvas, mas a maioria, no máximo 10. Tem exercícios que são 3, outros 6. Só que você vai fazer o exercício Então, que isso que eu são tô 3 falando. repetições, a pessoa fala, ufa, ainda bem que são 3. Porque mais, eu falo assim, Aham, não rola. Entendeu? Pensando numa aula inteira. Claro. E é muito essa a diferença. Imagina até a falha, então, igual falam na academia. Exatamente. No Pilates a gente Já não tô treina na até a terceira, falha. Na terceira já falhou. Às vezes tá quase assim. A gente já vê que o movimento já não tá mais igual, já tá ali meio caidinho. Cambaleando. Então, e essa é uma das principais diferenças. Assim, no Neo, a gente acaba que tem uma maior repetição. Aí, assim, o Neo não tem muita regra. Digamos assim, o Pilates, ele é um método pronto. Ele tá ali pra você usar. É o filho adolescente do Pilates. Exato, é como se fosse assim. O Neo, ele já não tem muita regra. Porém, eu sempre falo, o Neo, ele te dá a porta de entrada para você criar. A Amanda, né, ela permite isso, que você crie exercícios. Só que, ela mesma já disse num curso, eu tive o prazer de fazer alguns cursos com ela propriamente dita, né? E ela sempre fala, o Neo, por ser instável, ele dá também a possibilidade da pessoa fazer besteira. E você tá com uma outra pessoa ali, né? Sim. Aí entra a responsabilidade. É verdade. Que eu vejo muito, assim, em Instagram, eu vejo que o pessoal, às vezes, acaba dando uma abusada por like. Isso é muito é ruim. complicado, sabe? Porque eu sempre digo, você tem que responder 4 perguntas para você passar um exercício. Principalmente no Neo. Você tem que responder por que você quer passar, para que você quer passar, né? Para quem você quer passar.
São 3 no caso. Mas se você conseguir responder essas 3 perguntas, você passa o exercício. Se você ficar em dúvida, evita, porque você não está seguro do que você está fazendo com a pessoa. Então, eu sempre penso assim, por que você vai colocar em risco a segurança do teu aluno, do teu paciente, sendo que você pode fazer outra coisa mais segura? Que vai dar o mesmo resultado. Exatamente, que vai dar o mesmo resultado. Claro que no NEO a gente tem, com certeza, a parte acrobática, né? Porém, assim, não é todo mundo que faz. A primeira coisa lá no estúdio que eu sempre pergunto é se a pessoa tá segura para fazer. E às vezes a pessoa, não quero. Tá bom. Por que você vai insistir? Por exemplo, as posturas invertidas, né? Que são as de ponta cabeça. Não é todo mundo que gosta de ficar de ponta cabeça. Eu tenho aluno que enjoa quando fica de ponta cabeça. Eu tenho aluno que simplesmente não gosta. Tem outros que tem medo. E tudo bem. Não é por isso que ele não vai praticar o NEO, por exemplo. Sabe? Tem uma infinidade de exercícios que eu posso fazer. Então, é muito de objetivo, sabe? Por isso que eu falo, a base instável, ela tem um quê? Que precisa um pouquinho mais de concentração ali e precisa de um pouquinho mais de segurança do instrutor também nessa questão da aplicabilidade. Com certeza, isso é muito importante, né? Jéssica, a gente vê assim o Pilates, apesar de que você comentando aqui que ele é já antigo, né? Já existe há muito tempo, mas aqui para nós, né, no Brasil, ele tem se tornado mais popular nos últimos anos, né? Mas a que você atribui, você acha, esse aumento assim do interesse pela prática? Eu acredito que visibilidade mesmo, né? É um método que está se tornando cada vez mais visível em rede social, mais pessoas praticando, então isso eu acredito que aumenta a procura, né? Por exemplo, eu pratico, eu sinto bem no meu corpo, eu vou chegar para minha vizinha, para minha prima. Já vai contar, né? E isso vai aumentando. Então, com as redes sociais, com o aumento de pessoas, é meio que uma cadeia, né? Uma reação em cadeia que vai acontecendo. E eu vejo um aumento, não só no método Pilates, mas no mundo fitness, né? Assim, de forma geral, as pessoas procurando mais a saúde, procurando um melhor desempenho de dia a dia, né? Principalmente de atividade depois de da dia a pandemia, dia. né? Sim, depois da pandemia. E o Pilates tem uma grande procura, até mesmo por indicação médica. Porque como ele não tem impacto, né? Entendi. É uma das maiores procuras. Então, tem muito paciente que chega... é recomendação médica, né? O médico mandou eu procurar. Eu tenho um paciente que chegou assim, meu médico mandou eu vir aqui, eu não tenho noção do que é esse Pilates. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. O que é esse negócio aí? E ele tá lá comigo até hoje. Foi descobrir o que era e ficou. E gostou, né? Sabe? Então, assim, eu acredito que seja muito isso, essa procura de uma maior qualidade de vida e até mesmo hábitos, né? A gente tem questão postural, o Pilates trabalha muito postural. Sim, então, é verdade. nosso dia a dia muito aqui. Só no celular. Né? Cabeça né? baixada a tecnologia, ela vem nesse ponto negativo, nessa parte, que é questão de postura, que é questão de você estar muito tempo sentado, você tá... Você viu que teve até uma foto nas redes sociais que passou a evolução do ser humano daqui. Sim, como sei eles lá, projetam, né? Como Uma que ia ficar a pessoa completamente encolhida, assim, aquela coisa protuberante nas costas, de tanto ficar no celular nessa posição. Sim. Fiquei chocada. Então, por conta disso também, muitas pessoas procuraram o método, sabe? Eu digo por experiência lá do estúdio, eu vejo que são as maiores queixas, assim, questão postural, questão chega uma hora que a coluna médica, começa a gritar por socorro, né? E daí eles descobrem, porque às vezes vão pra academia Vou até me arrumar ou pra aqui outro... agora Exatamente. na cadeira. Vão pra academia ou outra modalidade que às vezes, por questão de carga, né, fazendo o exercício às vezes de forma errada, a pessoa se machuca. Né? Mas assim... Já aconteceu comigo. Risco de já lesão machuquei. acontece em qualquer metodologia, né? Aí eu sempre falo, vai muito do instrutor também, porque no Pilates eu sei de casos de lesão feia, não sei como acontece, mas sei de casos, assim. E então vai muito de instrutor, né? Mas eu acredito que seja muito mais fácil você se lesionar com carga do que sem carga. Sim. Né? Então,
muitas vezes, muitos idosos procuram o método também, porque não querem ir para uma academia. E muitos adeptos do Pilates também são esse público. Não gosto de academia. É isso que eu ia perguntar também E eu pra quero você. testar outra coisa. Eu quero me Isso. movimentar, mas eu não gosto de academia. Tipo, eu não tô conseguindo, não me adaptei, né, a Sim. fazer aqueles tipos de exercício lá na academia, mas eu preciso, né, me mexer, eu preciso fazer alguma coisa e vamos ver uma coisa diferente. Sim, eu tenho muitos assim também. E é engraçado que a maioria que chega com esse discurso, depois fala, nossa, eu amei o Pilates. Eu falo, não sei se pela diferença realmente que tem neles, né? Pois é. Se às vezes a musculação ali é uma coisa que a pessoa não gosta, às vezes outro método se encontra, né? Eu acredito que seja mais por isso esse aumento, sabe, de procura. E, claro, pela maior visibilidade que chama, né, mais atrativo. Porque quando você desperta curiosidade na pessoa, a pessoa vai procurar. Com certeza. Porque se ela não sabe que existe o Pilates, não vai ter porque ela, né, eu vou atrás de uma coisa que eu não sei o que é. Não. Eu vi que fulano tá praticando, muitos artistas praticam, né? Então, tá mais nesse meio visual de uns anos pra cá. E acredito que a procura dê mais por isso, pela questão de saúde e de maior visibilidade mesmo. É verdade. Ô, Jéssica, e se você pudesse citar, assim, quais os principais benefícios do Pilates para a saúde, o bem-estar físico, mental das pessoas também, quais você citaria? O Pilates, né, ele trabalha muito fortalecimento, alongamento, coordenação, controle de movimento, concentração. Então, por isso que a gente fala que Pilates é corpo e mente. Olha, estão juntos. Eles estão juntos, porque, como eu disse antes, se você não der a ideia pro movimento, não vai sair. Vai acontecer. Não vai sair. Tem muito exercício que, se você não focar realmente no que você está fazendo, ele não vai acontecer. Não vai acontecer de forma alguma. Porque precisa da concentração. Ali, Sim, né? aí então auxilia na respiração, né? Isso também, por você focar, você se concentrar, promove um bem-estar, né? Promove relaxamento, alivia a tensão. Então eu acho que esses são os principais benefícios, assim, por isso que é tão, né? Eu sou suspeita de falar, mas promove um bem-estar tão grande, assim, enquanto você está praticando, que é verdade. É muito e você bom. acha assim, Jéssica, quando você que atende teus alunos lá, existe, digamos assim, se a gente puder comparar assim, o número de pessoas mais jovens, mais velhos, ou agora você acha que se igualou? Então, agora eu acho que se igualou, sabe? Mas, ainda lá no estúdio, a maioria é pessoal mais de idade. Tipo, vamos colocar 60 para cima. Mas eu tenho... Aí, galera dos 60 a mais, se cuidando. Sim, eu tenho um paciente de 87 anos. Que faz tudo bem bonitinho. Faz coisas bem fofinha. Gente, olha que maravilha. E eu já atendi não tem criança. um limite, né? Então, isso que a gente fala. Não, até Vai, né? até aguentar, tá lá. Aham. E atendi criança já. Olha que legal. Eu adoro, né, trabalhar com criança. Porém, por questão de horário, não consigo. Porque o atendimento para criança, ele é de forma mais lúdica, né? Então, eu tinha 2 turminhas. Oh. E paramos por conta da pandemia. E daí, na pandemia, eu fui atendendo, porque não podia estar em grupo, né? Sim. E elas eram em grupo. Então, acabou que daí acabamos não retornando, sabe? Mas, assim, criança, a gente fala que normalmente ali a partir de uns 6 anos, mais ou menos, se pode começar a trabalhar com Pilates. A gente dá essa idade, claro que pode ser menos, mas a gente fala, assim, de questão de entendimento, sabe? A partir do momento que a criança consegue compreender comandos, compreender ali o movimento mesmo, ela pode fazer. Se ela for num toquinho e entender, tá certo. Sim. E claro que às vezes, se a criança precisa, a gente vai trabalhar de forma, como eu falei, lúdica. Né? Às vezes você vai fazer uma brincadeira com ela, que você quer trabalhar o pé, que você quer fazer uma coisa. Que nem com criança, assim, pequenininha, a gente trabalhava, eu fiz
barquinhos de papel, colocando em cima da barriga, Tá. pra trabalhar a A respiração. respiração. Então ali, você sobe o barquinho, você desce o barquinho. A Perfeito. criança não tá achando chato de ficar inspirando, Sem expirando. nada ali, né? Sim, ela tem o lúdico. Então, assim, não tem idade, né, assim, limite nem mínima pra todas as atender. idades, né? Tem suas ressalvas, claro, mas pra todo mundo. E assim, e eu vi também que você me mandou vídeo tem uma gestante também fazendo. Sim. E eu queria saber, porque é uma ótima opção também para gestante. Com certeza. É muito bom, exatamente por essa questão também de não ter impacto, né? Então, na gestação é excelente. A gente trabalha... Ela tá passando o vídeo lá. Ela já ganhou bebê. A bebezinha dela já tá aí. Mas participou das e aulas de logo tá Pilates. voltando pro Pilates. Esses tempos a gente conversou, ela falou que logo tá voltando pro Pilates. Tem outra gestante também lá no estúdio. Então, é um método que está sendo também bem indicado, sabe? Sim. Por vários ginecologistas, obstetras, enfim, que estão indicando o Pilates exatamente por ser um método sem impacto, por ser um pouquinho mais centrado ali, né? A gente consegue trabalhar o corpo de uma forma geral, né? Nossa. Tanto alongamento quanto fortalecimento, que é tão importante durante a gestação, né? Porque o corpo muda a cada mês. É, Né? exatamente. Então, assim, e a gente consegue adaptar o método, os exercícios, de mês para mês. Então, assim, na verdade, a gente muda de trimestre, né? Então, e tem diferença se você quer parto normal ou cesárea. Porque daí, até o 6º mês ali, você é igual. Tipo, a forma que você vai Padrão trabalhar, ali, padrão. tanto faz. A Tá. partir do 7º, aí interfere isso. Porque se você quer um Olha. parto normal, a gente vai estimular isso. Que Então, a gente vai legal. trabalhar a abertura de pelve, a gente vai trabalhar uma mobilidade maior de quadril. Já se quer cesárea, a gente vai Chocada. evitar isso. Porque a Aham. gente não quer que estimule um parto normal sem a pessoa querer, né? Então, daí a gente, na verdade, continua meio que o mesmo protocolo até o nascimento de uma cesárea. Agora, normal, vai agachar, e não é assim, levezinho, sabe? Chegou no final do mês, se a pessoa que é normal, é E agachamento, aí é uma coisa mais mobilização. intensa mesmo, Sim. né? Já pra Claro fazer que toda cada essa corpo é um preparação. corpo, né? A gente tem que respeitar Os isso. limites, né? Sim, isso qualquer pessoa, mas principalmente gestante, né? Que a gente sabe que gestação varia de gestante para gestante. Tem gestantes que são mais miudinhas, outras maiores, outras têm questões, tipo, algumas complicações durante a gestação, outras não vão ter nada, vai ser uma gestação bem tranquila, sem enjoo. Vai ter gestante que vai enjoar. É verdade. Se você colocar ela deitada, vai ter, que nem a minha gestante, ela não consegue ficar muito tempo deitada agora. Então, eu não vou conseguir trabalhar, por exemplo, mesmo o protocolo que eu trabalharia com uma que consegue. E, então, tanto o Pilates quanto o Neo te permite isso, sabe? Ele tem um leque grande de exercícios. Nossa, que as você vai possibilidades são inúmeras. modulando, sim. E você teve relatos assim, olha, Jéssica, meu parto foi, 10, aí me ajudou muito a sentir essa diferença. Sim, até mesmo no pós, né? No pós-parto. Olha só. Sim, que, assim, musculatura, porque acaba que, como a gente trabalha respiração também, no Pilates, abdominal é um pouquinho diferente do que a gente faz em academia, né? A gente não faz, por exemplo, abdominal convencional. Então, durante a gestação, isso a gente evita, né? Você não vai ficar fazendo uma compressão ali, até mesmo porque vai comprimir o bebê e vai aumentar a pressão intrauterina. Sim. Mas a gente trabalha como? Por meio de respiração, por meio de contrações ali. Então, é muito mais respiratório esse trabalho abdominal, né? E então, o teu abdômen, ele tá trabalhando. Ele não tá relaxado. Então, isso Chocada. previne muito questão de diástase, até mesmo no pós, né? Porque você tá ali trabalhando tua musculatura. Tua fibra muscular continua, mesmo ela estando, né, bem distendida por conta do crescimento da barriga. Também por você estar mobilizando, evita muito dores na lombar, porque a gente consegue aliviar. Por exemplo, tem relatos de, nossa, saio do Pilates,
é o dia que eu melhor durmo. Olha só. Sabe? Já teve assim, nossa, Que é o dia que eu melhor maravilha. durmo porque relaxa, né? E assim vai, porque a gente consegue realmente fazer um atendimento mais especializado para cada pessoa. Isso tanto com gestante quanto com público no geral. A gente consegue ter esse atendimento individualizado. Não é porque o método tá aí, com, por exemplo, o Pilates, né? Que os exercícios, como eu falei antes, são aqueles. Não é por isso que você vai aplicar para todo mundo. Ah, só porque é padrão para todo mundo. Não. Né? E assim, ainda assim, é algo personalizado. Sim, ali. não é, por exemplo, se a pessoa tem uma lesão de cervical, eu não vou ficar mandando ela fazer isso aqui. Sim, sim. Né? Então, eu vou poupar a cervical dela, ou até mesmo de joelho, enfim, qualquer parte do corpo. Vai estar fazendo o mesmo exercício, mas às vezes de uma forma um pouquinho diferente. Perfeito. A gente tem adaptações para qualquer caso. Bom, por fim, Jéssica, que conselhos você daria para quem está pensando em começar a praticar o Pilates ou experimentar o Neopilates? Eu digo assim, experimente. Né? A gente tem que sentir no corpo. Porque às vezes a gente fala, e às vezes você não bota muita fé, né? Do que a pessoa tá falando ali. Mas quando você experiencia, você sente no teu corpo, você começa a sentir os benefícios. E claro, né? Às vezes não é uma coisa rápida, cada corpo é um corpo. Você tem gente que vai ter resultados incríveis em 1 semana, outros em 1 mês, outros em 3 meses. Entendi. Né? Mas assim, todo mundo tem algum tipo de relato de benefício. Sabe? Até hoje, ainda bem, eu não atendi ninguém que falou, ó, Gé, eu vou parar o Pilates porque não me fez bem. Não atendi ninguém. Então, eu digo, assim, se puder, vai procurar algum lugar para fazer, né? Para você vivenciar isso no teu corpo, para você sentir o bem-estar ali, físico, mental, ter um momento... E é tão importante você ter um momento para você, né? Com certeza. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente fica tão corrido, tão, assim... Não, e eu falo que nós, mulheres, a gente Nossa. cuida de todo mundo, de tudo, de todos da casa, tudo, e a gente esquece da gente um pouco, né? Exatamente. E às vezes aquele momento assim, não, esse momento é meu, né? Eu vou cuidar de mim agora. E eu tenho muitos, assim, que falam, não, cheguei aqui, é o meu momento. E eu falo para todas ali, né? Tem, às vezes, algumas que mais idosas que já cuidam do marido, enfim, tem, né, marido acamado, enfim. E daí eu falo, ó, você tem que cuidar de você primeiro. Não é questão de egoísmo. Não. É questão, assim, se eu não tô bem, como é que eu vou poder cuidar de outra pessoa? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que se priorizar nesse ponto. E como você falou, nós mulheres também, a gente tem 1001 funções, né? É casa, é trabalho, muitas vezes filhos, né? Ali toda uma rotina meio caótica, às vezes. Que é tão bom você poder parar, nem que seja 1 horinha ali, né? E eu falo, gente, se você faz 2 vezes na semana, são 2 horas na tua semana. Olha que pouco. Sim. Você consegue passar 2 horas assistindo um filme. Mexendo no celular. Mexendo no celular, Quando fazendo você vê, já nada ficou de 2 útil. horas. Pois é. Exatamente. Então pensa, Faça uma coisa de útil pra você. 2 horas na semana. Então, assim, olha... E né? algo que vai trazer benefícios, você vê, essas 2 horas vai trazer benefício, assim, direto ali, né? E pro resto da tua vida, né? Exatamente. Assim, porque são hábitos que você leva pra vida mesmo. Não é só no estúdio. Eu tenho relatos do pessoal, nossa, porque eu tô andando na rua, eu já me corrijo. Eu tô no Exato. trabalho, eu sinto que eu tô arcando, que eu tô fazendo isso, aquilo. Ou os benefícios, como eu já citei, né, ali de alguma... Ou pacientinha andar que no shopping. Andou no shopping, toda Assim, feliz. uma porque ela coisa não que às conseguia. vezes pra mim é uma coisa, boba, É. simples. Mas pra você, às vezes, não é. Né? Então, E eu a acho que gente isso é tão importante, precisa a gente ter analisar. essa independência, né? A gente pensar já lá na velhice também, né? Eu quero poder conseguir levantar de uma cama, de um sofá, eu quero poder ir ao banheiro, Sim, enfim. eu falo, gente, eu fico muito orgulhosa das minhas senhoras. Senhorinhas não, porque muitas não gostam que fale senhorinha. Brigam comigo se eu falar senhorinha. Então, senhoras, jovens senhoras, Jovens senhoras, que assim, mais de 70 anos, e todas vão com o seu carro,
Chegam, estacionam na porta do estúdio, Olha só. tem a sua hora ali, conversam. Então, é um momento que elas se sentem bem, fazem exercício, conversam um pouquinho, porque eu digo que a gente faz exercício pra língua também. Também, né? Às vezes vão lá, tomam um cafezinho, tomam uma água, conversando. Tudo faz parte. E voltam pra sua rotina. Então, olha como é importante. Eu falo, e assim, numa fase da vida que antigamente era, nossa, 70 anos. Você Exatamente. tinha aquela visão, assim, das pessoas, assim, de bengalinha, Exato. não Aham, levantando. olha como mudou, E isso né? uma maioria, né? Uma grande maioria. E lá no estúdio, não. As minhas senhoras de 76, 65, 76 anos, todas independentes, sem nenhum problema locomotor. Olha só, sem que nenhuma maravilha. dependência de nada, sabe? E Isso é qualidade de vida. muitas não né? tomam nem remédio. Olha só. Sabe? Melhor Assim, que eu falo, gente, eu falo que quero eu Maravilhosas. poder envelhecer dessa forma, assim, Isso é sabe? maravilhoso. Só que a maioria que é assim, fazem exercício desde nova. Exatamente. Você já E foi isso faz pensando lá muita atrás. diferença. E até hoje, por exemplo, para ver como vira um hábito, né? Até hoje estão aí procurando bem-estar, procurando um envelhecer bem, né? Porque envelhecer, todos nós vamos envelhecer, mas envelhecer com qualidade é o mais importante. Com certeza. Jéssica, quem quiser acompanhar teu trabalho, quem quiser conhecer teu estúdio, as redes sociais, enfim, como é que faz para te encontrar? Nós estamos tanto no Facebook quanto no Instagram, como Neo Pilates Jéssica Natal. Então é bem facinho Bem de achar facinho. lá. Só procurar Jéssica Natal também, que acha. Também acha. É um nome bem... Não é comum, né? bem específico, é fácil de achar. Então tá lá, a gente sempre posta a rotina de estúdio, até porque o pessoal, isso desperta curiosidade, Sim. né? O pessoal fala, tá, tem aí o método, mas Eu como é quero que ver, funciona né? na prática? Então a gente sempre posta lá nos stories, o pessoal se mexendo um pouquinho, né? Ou como que funciona uma rotina, uma aula. E dá pra ver que uma aula não é igual a outra, cada um tem o seu objetivo ali, tem a sua especificidade, e assim a gente vai indo, mas... Segue a gente lá no Instagram, vamos ter um prazer também, qualquer coisa me manda um direct lá, uma mensagem, vou ter o prazer de esclarecer todas as dúvidas, de marcar uma hora para conhecer o Teu estúdio. estúdio fica onde? A gente fica na Rua Baronesa de Cerro Azul, bem em frente ao posto do Mufato. Ai, É facinho. super fácil, eu falo, gente. Imagina, vê- Mufato ali, vê ali todo o mundo posto do Mufato, estamos bem de frente. Ai, que legal. Jéssica, quero te agradecer pela tua participação aqui. Foi maravilhoso aprender um pouco mais sobre Pilates, né? O Pilates, conhecer um pouco da tua história também. Muito, muito obrigada e eu desejo muito sucesso, que você continue levando essa tua alegria, já senti essa energia desde que a gente se conheceu e continue levando isso também para todos os seus pacientes, que eu vejo que você, quando você fala, teus olhos brilham, você tem muito carinho por isso, né? Então, muito sucesso para você, obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, por poder expor um pouquinho, né, da minha vida, do meu trabalho. E sim, meus pacientes são tudo na minha vida. Fala a família do estúdio. Realmente somos uma família, né? Vários estão comigo quase há 8 anos, muitos estão. Então, assim, a gente vai criando uma relação mesmo, né? De amizade ali, de companheirismo. E eu tenho muito orgulho em poder mostrar isso, Com né? certeza. Porque isso acaba que incentiva, né? E poder, se assim, uma pessoa que estiver ouvindo e vendo a gente se interessar Exato. pelo método ou apenas por fazer uma atividade física, por se movimentar, por procurar uma melhor qualidade de vida, nossa, pra mim já... A gente já atingiu o objetivo. Exatamente, pra mim eu já tô muito Feliz feliz. da Porque esse é o vida. objetivo, né? Promover qualidade de vida e devolver o verdade. movimento e, enfim, para todo mundo aí. Com certeza. Obrigada mais uma Imagina, vez. eu que agradeço. E assim a gente fecha o nosso programa de hoje. Que delícia de programa que passou rapidinho, passou voando. Bom, logo mais na sequência, meio-dia, tem o programa do Galo pelo rádio e também pelas nossas plataformas digitais. Bom, a gente fecha o nosso programa, claro, com uma frase, um pensamento que eu achei muito bacana, que a produção mandou aqui. Tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, que diz assim, ó: Pilates é um jeitinho de dizer eu te amo pro seu corpo. Pense nisso. Bom fim de semana para você. Até sábado que vem com mais do que elas gostam. Você ouviu? Do que elas
gostam? Do que elas gostam? Do que elas gostam? O programa mais feminino do rádio. Do que elas gostam. Aqui, na Ilha do Mel FM.